Olá, meu nome é Irilene, eu trabalho aqui na Universidade de Uberaba há 16 anos com educação à distância e hoje eu estou como coordenadora do setor de produção de materiais didáticos. Juntamente com o professor Filipe, nós fizemos um artigo, A Imagem nas Videoaulas, ferramenta essencial para o processo de aprendizagem. É um prazer estar aqui hoje participando da 26ª CAED, esse evento que por enquanto está no formato virtual por conta da pandemia, apresentando esse artigo. Então, quando a gente fala sobre imagens nas videoaulas, o que primeiramente vem na sua cabeça? Pode ser que venha uma imagem como essa ou qualquer outra, porque a gente imagina realmente esses grafismos ou imagens baixadas de algum banco. Mas, na verdade, a gente precisa entender que a concepção de imagem nas videoaulas, ela pode ser tanto essas de materiais de apoio, como essa, por exemplo, mas cenários, por exemplo, são também uma forma de imagem e precisa ser percebida como tal. Por exemplo, o professor pode gravar uma videoaula na sua casa, num escritório, num laboratório, ou até em espaços abertos, ou num estúdio como esse, como eu estou. Todos esses cenários, eles também configuram dentro da videoaula como uma imagem, que vai informar alguma coisa para o aluno. E também a própria figura do professor. Ou seja, o professor, enquanto está fazendo a sua videoaula, ele também passa a ser uma imagem daquele produto. E aí a gente fala um pouquinho nesse artigo sobre comunicação. Por quê? Porque comunicação está em tudo que a gente faz. Tudo, em todos os nossos processos diários tem a comunicação, seja verbal, seja não verbal. Então, isso não está diferente na parte da educação. Na área educacional, a comunicação é muito importante e precisa ser eficiente. Aqui a gente menciona o quê? Especificamente nas videoaulas, ela precisa ser objetiva, condizente com a mídia, ou seja, aquela informação que eu vou passar por meio de uma videoaula é diferente de quando eu faço, por exemplo, um livro de apoio, um e-book. A linguagem ali deve ser diferente. Por exemplo, no caso das videoaulas, normalmente o professor fala um pouco de uma forma menos formal do que, por exemplo, quando ele vai escrever um livro de apoio ou um e-book. E o público-alvo? O público-alvo é essencial. Ou seja, no caso nosso da educação à distância, nós temos alunos do Brasil inteiro. Então, o professor, ao planejar a sua aula, precisa preocupar com isso. O meu público-alvo, ele, por mais que tenha algum regionalismo naquela situação em que ele vai propor, ele precisa especificar que nem sempre aquilo é daquela forma em outros lugares. Ou seja, porque alguma coisa que acontece em Minas pode ser diferente do que acontece no Nordeste. E como ele tem alunos em qualquer parte da região, ele não vai ter necessariamente como saber disso, ele precisa fazer algo amplo que atenda o seu público-alvo. Nós precisamos pensar em 3 fatores importantíssimos: educação, linguagem e comunicação. A educação, nesse contexto, ela precisa ser uma via de mão dupla. Ou seja, já faz algum tempo em que aquela educação em que o professor transmite o conteúdo e o aluno só recebe, não faz mais sentido. A educação, ela precisa propor que o aluno seja ativo no seu aprendizado. E aí, por isso que a gente menciona essa questão de educação sendo uma via de mão dupla. A linguagem precisa ser condizente com o público-alvo, foi o que a gente mencionou já agora há pouco, sobre essa questão de preocupar com para quem aquela mensagem vai e o que aquela pessoa precisa aprender com aquilo. E a comunicação nesta realidade, ela é uma ferramenta de aprendizagem. Ela auxilia o professor a transmitir o seu conteúdo por meio desta comunicação. E aí então entra como utilizar as imagens adequadamente nas videoaulas. Mas antes de a gente falar diretamente sobre isso, é importante salientar que a videoaula, ela passa a ser um recurso audiovisual de aprendizagem. Para se produzir uma videoaula, existem algumas etapas. A primeira, que a gente chama de pré-produção, é aquilo que envolve todo o planejamento. Ou seja, o professor pegou o concurso, recebeu do curso o tema, o planejamento do que ele precisa passar, qual o objetivo dele com aquela disciplina para o aluno. A partir daí, ele vai fazer todo um planejamento. Onde eu vou gravar minha videoaula, qual o tempo que ela precisa ter, quais são os recursos que eu vou usar,
todo o recurso audiovisual que o professor pensar para aquela videoaula, é nesse momento de planejamento que ele faz isso. Logo em seguida, vem o momento da produção, ou seja, a produção é o momento da gravação mesmo, que atualmente pode ser feita, por exemplo, num estúdio, com uma equipe técnica, às vezes uma coisa mais profissional, mas tem sido muito feita também, principalmente por essa questão da gente estar em pandemia, pelos professores até em casa. Então, ele pode ter uma gravação própria, mas ele também pode ter uma gravação com um apoio externo. Esse momento de gravar áudio e vídeo, a gente chama de produção. E por fim vem a pós-produção, ou seja, tudo que pensou para aquela videoaula, todos os recursos, tudo aquilo que às vezes você possa pedir para colocar na edição, como grafismos, animações, tudo que envolve a montagem desse arquivo gravado com o áudio e os recursos audiovisuais utilizados, a gente faz na edição e aí sim faz a finalização e liberação desse material para publicação. Aqui nós só salientamos uma questão que é: todos os recursos e ou imagens utilizados em uma videoaula devem levar em consideração o fato de que precisam ser pedagógicos. Ou seja, às vezes uma videoaula está com um monte de recurso, vários grafismos, várias animações, tá assim, uma videoaula bonita, mas ela está passando o conteúdo que o aluno precisa? Ela está pedagógica? O professor, ao explicar, ele foi didático? Então, assim, é todo um conjunto para realmente fazer com que aquela videoaula seja efetiva. Nós fizemos um slide, na verdade, um exemplo do que não deve ser feito. Ou seja, a gente tem uma imagem muito pequena, com uma cor que não está legal, muito texto. Então, assim, nesse caso, é um slide com exemplo do que a gente deve evitar fazer. Olha essa imagem em comparação à outra. Uma imagem muito maior para visualização, uma cor mais leve, mais fluida, com as informações que a pessoa vai ler de uma forma mais tranquila. E aí, tópicos, slides, o ideal é que a gente trabalhe com tópicos, porque o que não está ali, o professor vai falar, ele vai explicar. Aqui é mais, na verdade, um destaque daquelas coisas mais importantes que você quer deixar para o aluno. E aí, o que não está aqui no slide, você vai comunicar através da sua fala. Antes de falar sobre a imagem do professor, eu queria tocar num assunto que a gente também fala no artigo, rapidinho, que são os cenários. Como eu já mencionei no começo, o cenário também precisa ser visto como uma imagem que aparece para o aluno. Ou seja, se você vai falar de algo, você estar em um cenário que exemplifica isso que você está falando, é muito mais interessante do que você estar em algum lugar, tipo, nada a ver com aquilo. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma videoaula falando de um sistema respiratório. Se você está num laboratório em que você tem peças que você consiga mostrar isso, fica muito mais prático e interessante do que você, por exemplo, estar no estúdio e só colocar algumas imagens. É claro que de outra forma também funciona, mas pensando no que fica melhor, talvez trabalhar com um cenário condizente com aquilo que você vai tratar no material seja muito mais interessante para o aluno. E a imagem do professor. Aqui a gente chega num ponto importante porque o professor, enquanto gravando uma videoaula, ele também é uma imagem. Ele reflete uma imagem e ele comunica por meio dessa imagem. Ou seja, ele precisa muito se preocupar com a vestimenta, com a postura, com a sua linguagem, com os gestos e com a segurança. Se o professor estiver inseguro com aquilo que ele vem passar para o aluno, já começa de uma forma que não é tão legal. Até porque, se o professor está seguro com o que ele vai falar, aquele conteúdo em que ele vai transmitir, o aluno ele já fica preso no começo da videoaula ao conteúdo que ele quer passar. Se o professor está inseguro, pode ser que ali no comecinho já do vídeo ele perca a atenção do aluno. Então, quais são os diferenciais da videoaula? Essa linguagem audiovisual, os recursos de apoio utilizados e bem utilizados. O complemento do conteúdo, ela ser um complemento do conteúdo e não uma repetição. O que eu quero dizer aqui? O aluno, ele não vai receber apenas a videoaula. Normalmente, ele recebe um e-book, ele recebe referências complementares, ele recebe orientações de estudo, um livro de apoio. Tudo isso para ele captar determinada disciplina, determinado conteúdo. Então, a videoaula precisa ser um complemento disso.
Porque, por exemplo, você entregar um capítulo para o aluno, e aí quando ele vai assistir a videoaula, ela é uma réplica do capítulo, não tem por que ele ver aquela videoaula. O tempo é essencial e importantíssimo. E nesse tempo, a gente está falando não do tempo de produção, mas no tempo final da videoaula. Porque, atualmente, não é segredo para ninguém, que pouquíssimas pessoas têm paciência ou tempo para ficar assistindo videoaulas grandes, de meia hora, 1 hora. Quanto menor for a videoaula, mais produtiva ela vai ser para esse aluno. Porque aí realmente ele vai prestar atenção e captar aquelas informações que o professor precisou passar. É claro que são casos e casos. Às vezes vai ter uma demanda de alunos ou uma aula que precisa ser um pouco maior. Mas aí é o caso de voltar lá no planejamento. Por que não fazer vídeos fracionados em que o aluno não precise ver 1 hora seguida de vídeo, mas ver pequenos vídeos que vão transmitir o mesmo conteúdo? E a preferência por imagens relacionadas ao conteúdo e não apenas ilustrativas. É claro que uma imagem ou outra ilustrativa pode fazer com que a sua aula fique mais bonita, mas não necessariamente todo o material estar só com imagens ilustrativas. É interessante que ele tenha imagens e recursos de apoio que realmente façam referência com aquele conteúdo que está sendo trabalhado. E aí a videoaula como inversão da sala de aula na EAD. A grosso modo, a sala de aula invertida o que é? O aluno estuda a teoria e leva para a prática ou as dúvidas para o momento presencial. Esse é, a grosso modo, claro, a sala de aula invertida. Como que a gente trabalha isso em relação à videoaula? A videoaula teoriza, leva as informações do conteúdo para o aluno, levanta dúvidas e questionamentos, e aí o aluno traz para o momento síncrono essas dúvidas, esses questionamentos, os argumentos dele, aquela visão de mundo que ele tem sobre aquele conteúdo. E é por isso que a gente consegue vincular facilmente essa relação entre a videoaula e a sala de aula invertida. Os polos de apoio presencial a gente trouxe aqui como um exemplo de um local em que, no caso da educação à distância, a gente pode reunir esses alunos, o aluno encontrar o professor fisicamente, né? Não ser só um momento síncrono, mas remoto, para poder fazer momentos práticos que façam com que o aluno pegue todo aquele conteúdo que ele viu na videoaula e juntos possam construir o conhecimento. E por fim, o que a gente quis deixar com esse artigo foi que as imagens, elas servem sim para fixação de aprendizagem, elas só precisam ser escolhidas de uma forma em que elas realmente façam referência àquele conteúdo e não sejam apenas ilustrativas. Os cenários e as imagens de apoio também são objetos de aprendizagem quando bem utilizados e que a metodologia ativa, ela precisa estar cada vez mais sendo trabalhada para que o aluno seja realmente protagonista do seu aprendizado. Então, qual que é o desafio para o nosso professor? A gente deixou aqui essa mensagem. Superar a concepção de vídeo educativo como simples veículo de transmissão didática de conteúdo. Produzir um vídeo que alie o conteúdo à formulação audiovisual. Ou seja, integrar tudo isso que a gente falou aqui, todos os recursos audiovisuais, toda a sua postura, todas as imagens que ele puder utilizar que estejam condizentes com o seu conteúdo, para fazer com que a videoaula seja realmente efetiva nessa aprendizagem do aluno. Espero que a gente tenha contribuído um pouco com esse artigo e que realmente esse evento que tem sido virtual esse ano seja um esquenta para a CAED presencial do ano que vem. Até mais!